Pronto, agora começou. Então, bem-vindos, boa tarde. Essa é a nossa quinta palestra. Hoje a gente vai receber o Arthur. Ele vai falar sobre... O tema completo é pornografia, a iconografia do diabo. A gente vai descobrir por que esse nome é um nome muito interessante para pensar sobre. O Arthur vai explicar para a gente aí. Vou deixar ele se apresentar também, para quem não conhece. A gente não tem muita gente, 9 pessoas. Mas eu acho que tem gente aqui que não conhece o Arthur ainda. Então eu vou deixar ele se apresentar e a gente já começa a palestra. Lembrando que a gente tem o tempo de palestra, nosso horário vai até 2 horas. Meia hora, 20 minutos finais são para perguntas. Vocês podem usar o mecanismo de levantar a mãozinha do Teams. Quem quiser fazer uma pergunta, que no final eu vou passando e o Arthur vai respondendo. Beleza? Esse tema é um tema que, se a gente quiser, dá para debater bastante, que é um negócio bem presente. E fique à vontade para falar, não se envergonhe. Beleza? Eu vou só pedir aqui, vamos ver. Vou pedir para a Eline orar, para a gente começar. E eu já passo a palavra para o Arthur. Vai lá, Eline. Então, tá, vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por mais uma reunião da SCA, que vai começar agora. Te agradecemos por esse momento de reflexão em que nós podemos aprender um pouco mais sobre um tema atual e tão presente no nosso cotidiano e como ele se relaciona, Senhor, com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos pela vida do Arthur, que ele consiga explanar o que ele estudou, que ele consiga trazer palavras, Senhor, que falem conosco, que estejam inspiradas nos teus ensinamentos. Ilumine aí a mente dele, e para que nós possamos também absorver o conteúdo, entendê-lo e aplicá-lo no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente, só antes de eu passar a palavra para o Arthur, eu que vou apresentar os slides dele. Então, vou compartilhar a tela aqui e vocês me dizem se estão vendo. Só um minuto. Vocês estão vendo o PDF aí? Foi. Tá dando para ver claramente, né? Aqui eu tô vendo. Sim, tá tudo certo. Não me deixem no escuro, no silêncio assim, porque fica a tela toda, então eu não estou vendo vocês. Então só me confirme aí. Então, beleza. Arthur, quando for para passar, tu me diz, viu? Então, palavra contigo. Pode deixar. Aí. Beleza. Olá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu tentar me aproximar mais, né? Ficar na minha cara aqui. Eu sou Arthur, como disseram aí, um dos meus nomes é Guanais, ou Edson, mas mais conhecido como Arthur Guanais mesmo, não tem problema não. Eu sou estudante de letras há um bom tempo, se Deus quiser um dia eu formo, e também estou à frente da parte do evangelismo no NVC. Infelizmente, a gente não está podendo fazer muita coisa na parte de evangelismo, mas a NVC continua aí firme e forte, graças a Deus. Teve até coisa de Páscoa aí, quem estava recentemente, a gente leu o livro de João do começo ao fim, foi bom, uma experiência muito boa. Mas é isso. Para quem não conhece, o NVC, Núcleo de Vida Cristã, é outro grupo cristão dentro da universidade. A gente se reúne virtualmente, está se reunindo virtualmente agora, né? Sexta-feira, aí depois se vocês quiserem ir atrás, segunda-feira, 6 horas da noite, quarta-feira, 6 horas da noite ou da tarde, enfim, 18 horas, segunda e quarta, 18, e sexta, 7h30 da manhã. Beleza? Vamos começar a falar sobre o nosso tema aqui. Eu só vou fazer um meia-culpa, porque aconteceram alguns imprevistos. A minha mãe está com Covid, minha irmã está pós-operada e eu estou com Covid também. Então, eu não consegui preparar do jeito que eu gostaria, então vou fazer um negócio mais simples. Vamos fazer um negócio aqui na conversa. Vamos fazer uma conversa aqui.
Então vamos lá. A gente, o Vitor colocou esse nome aí em homenagem à minha pessoa, né? A iconografia do diabo, essa frase. Essa é uma frase dita por esse camarada aí, Seraphim Rose, o padre Seraphim Rose, que foi um padre ortodoxo americano, estadunidense, que viveu no século passado. Ele escreveu sobre ortodoxia, tem um livro dele sobre Agostinho também, um livro sobre niilismo. Eu não conheço muito da obra dele, não, mas essa frase é muito marcante e fica, se você já vagueou aí nas internets ortodoxas aí, possivelmente você já se deparou com essa frase. Essa é uma frase muito poderosa e eu acho que ela diz muito bem. Aqui vem. A gente vai ver aqui, o que a gente vai ver? A gente vai falar um pouco sobre a contemplação, o papel da contemplação. Depois a gente vai falar um pouco sobre a pornografia em si. Depois a gente vai falar um pouco sobre os olhos do pecado. Quando a gente chegar lá, vocês vão entender o que é isso, o que isso quer dizer. Depois a gente vai desmascarar a pornografia e, por fim, a gente vai falar do ícone de Deus, ou da iconografia de Deus. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Vocês lembram por que os puros de coração são bem-aventurados? Porque verão a Deus. Existe na teologia esse negócio... Deixa eu tentar tirar essa luz aqui, que tá vendo? Vamos ver se ficou melhor, né? Essa luz ali no fundo estava me dando uma coisa. Existe na teologia essa ideia que eles deram um nome em latim bonitinho, chamado... Não, esqueci o nome em latim. Esqueci, que eu estou com Covid, aí eu esqueço as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Visão beatífica, esse é o nome bonito. Eu não lembro, visio, sei lá, não lembro o nome em latim, não. Mas o nome bonitinho é visão beatífica. Tem esse bagulho na teologia. Provavelmente você já ouviu falar, ou mesmo se você não ter ouvido falar com esse nome, você conhece o conceito que é o maior bem do homem. O homem vai estar mais completo quando ele tiver essa visão beatífica. Num português do povo, essa visão abençoada, essa visão bendita, essa bênção dessa visão, que é a visão de Deus. Você olhar para Deus, vê-lo como ele é, olhar e ver. Ver a Deus. Esse é o maior bem do homem, esse é o maior completude do homem, e a grande bênção da ressurreição, da volta de Cristo, da nova criação, vai ser essa possibilidade de olhar para Deus e olhar nessa visão beatífica, nessa visão bendita. E qual que é a ideia? A ideia é que a beleza, ela toca, né? Quando você vê uma coisa bonita, você fica tocado. Quando você vê uma coisa feia também. Então, existe então essa ideia, essa imagem de que o que você vê te altera de alguma forma. Daí a gente vai para a ideia de iconografia do diabo. Antes disso, eu quero comentar um pouco da nossa metodologia. A gente vai usar aqui uma metodologia um pouco diferente, que eu não sei se vocês conhecem, uma metodologia científica altamente acadêmica que eu criei, e eu cunhei o nome de método Scooby-Doo. Vamos para o próximo slide aí. No Scooby-Doo, se você é uma pessoa que teve infância, espero que você tenha assistido... Opa, pulou isso. Espero que você tenha assistido Scooby-Doo. Existia aquele monstro que atormentava todo mundo, e todo mundo ficava com medo, e aí no final do episódio eles tiravam a máscara e é só aquele cara da barba engraçada. Então, uma boa forma de lidar com a pornografia é a gente usar o método Scooby-Doo. Porque às vezes a pornografia é uma coisa que ela nos assusta muito, ela parece um monstro, e ela de fato é. Só que a gente precisa tirar essa máscara. Mas antes da gente desmascarar, vamos refletir um pouco sobre ela. O que é a pornografia? Se você
veio de Marte, não sabe o que é pornografia. Pornografia são imagens e vídeos, enfim, de pessoas fazendo sexo. Ou, enfim, eu não vou ser gráfico descritivo para não me gerar gatilho, né? Obviamente. Mas, enfim, a intimidade da pessoa está ali exposta. Ela é um mal social, a gente sabe que ela é um mal social, silencioso. Muitas vezes as pessoas não sabem que isso está entrando na casa delas, e ela é muito extensivo. Ela abrange muita gente. Enfim, ela vai e toca em vários lugares. E uma coisa que é diferente na nossa era é que a gente pode falar que a nossa época a nossa cultura é uma cultura pornografizada. Não sei se essa seria a palavra, uma cultura de pornografia, uma cultura pornográfica, melhor dizendo. Por quê? Tudo é pornográfico. As propagandas de televisão, as propagandas na internet, a forma como a cultura, a forma como as pessoas se portam, como as pessoas pensam, tudo é interessante porque existe essa dubiedade que, ao mesmo tempo, o sexo é superestimado, ao mesmo tempo ele é subestimado. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas só pensam em sexo, elas tratam o sexo como se ela fosse mais uma coisa, mais um biscoito, mais uma ação do seu corpo. Assim como você sai e dá uma corrida e trata bem do seu corpo, você faz sexo. Assim como eu sento para conversar com alguém, eu posso fazer sexo com alguém. Então, existe essa dubiedade. Ao mesmo tempo que as pessoas só sabem falar nisso, isso perdeu valor. Ao mesmo tempo que as pessoas só pensam nisso e valorizam isso acima de tudo, isso perdeu valor. Só que existe uma outra diferença na nossa época, que o sexo físico ele está sendo escanteado por esse sexo virtual. Ainda mais na época de Covid, né? Em que está todo mundo na sua própria casa e as pessoas são encorajadas a ficar em casa. Isso é um mal, isso é uma dificuldade, né? E essa é uma dificuldade que vai tendendo para o lado virtual da coisa. E eu não sei se vocês sabem, mas a pornografia, ela movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei os números, e é uma coisa que a gente até tem um pouco de medo de pesquisar, né? Porque, sei lá, vai que você topa em alguma coisa assim, errada sem querer. Você pesquisar pornografia no Google, números, dinheiro, pornografia no Google. Tem a palavra pornografia, é possível que você esbarre numa coisa que você não queria. Então, é difícil de até de pesquisar, então eu não sei os números. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Porque as pessoas continuam fazendo. As pessoas sabem que tem problema e continuam fazendo. É só muito dinheiro que faz com que isso continue acontecendo. O uso da pornografia gera depressão e toda sorte de problemas mentais, saúde mental. Beber aqui que, graças a Deus, não estou tendo muito sintoma de Covid, mas um sintoma que eu tive que é ressecamento. Às vezes eu respiro, parece que eu estou respirando areia. Só Jesus na causa. Muitas pessoas ficam sem esperança porque acham que não tem chance de sair. Pensam assim, por que eu vou ter um filho, por exemplo? Se eu sei que o meu filho vai ter os mesmos problemas que eu, com pornografia, por exemplo. Então, a pornografia é esse monstro que ele vai englobando, que nem aqueles negócios de filme, aquela nuvem que vai cobrindo a cidade, ela vai englobando em trevas. E ela é medonha. Ela é medonha e ela tem muito poder. Então, a gente tem que passar por esse processo de scooby-doolizar a pornografia. O problema, ou a parte triste, é que no Scooby-Doo, você tira a máscara e você vê uma coisa esquisita, engraçada, risível. Na pornografia, não. Porque ela se apresenta como uma coisa até bonita, às vezes, né? Esteticamente bonita, que dá vontade de olhar. Uma coisa, né, prazerosa. Mas quando você tira, você vê a podridão debaixo de tudo isso.
Então, vamos para o próximo slide. E a gente vai analisar aqui... Para a gente analisar, a gente precisa do conceito do ícone. Que ícone? O que é o ícone? Ícone, a palavra ícone nada mais é, literalmente, do que imagem. Né? O ícone é uma imagem. Você está vendo meu ícone. Aí, né? Tem na imagem um ícone. Na sua carteira de identidade tem um ícone. E assim por diante. O ícone é a imagem. Simples. Só que, sendo bem resumido, né? A questão de imagens religiosas é uma coisa que já deu muito que falar na história da igreja e continua dando, né? Mas já deu muito que falar na história da igreja. Aconteceu um bagulho chamado controvérsia iconoclasta. Se você lembra lá atrás, da época de Michael Jackson negro e Universidade Presencial, a gente falou no grupo de estudos uma vez sobre a controvérsia iconoclasta, que aconteceu quando que tinha esse debate, pode usar imagem ou não pode usar imagem. Alguns nomes proeminentes, inclusive um dos nomes mais proeminentes do iconoclasmo, da iconoclastia, foi um imperador. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi um imperador, e ele falou que, e o argumento era, além do argumento de que se não pode fazer imagens, né, do segundo mandamento, o argumento era que Jesus... quer dizer, é uma extensão desse argumento, né? Jesus era Deus e, portanto, Jesus... Você não pode fazer imagens de Jesus porque ele era Deus. E aí depois algumas pessoas falavam, não, mas a gente está pintando a natureza humana. E aí algumas pessoas falavam, não, mas você não pode separar a natureza humana da natureza divina. Enfim, depois de muito debate, vou resumir aqui, depois de muito debate, num concílio chamado Sétimo Concílio Ecumênico, ou Segundo Concílio de Niceia, os bispos, a igreja deliberou que é justo fazer imagens de Deus, de Cristo, dos santos, e de Cristo, não do Pai, mas de Cristo, porque a natureza humana de Cristo é verdadeiramente presente, é verdadeiramente real. E quando você olha para Cristo, você não vê a natureza humana, você vê a pessoa de Cristo. E naquilo ali, aquele mistério de eu estou vendo a natureza humana, mas a divina é invisível, mas quando eu vejo, eu não vejo a natureza humana separada da divina. Enfim, você vê a pessoa de Cristo. E nisso se deliberou que poderia fazer ícones. O ícone, então, ele é uma imagem. Ele é uma imagem. O ícone, nesse sentido religioso, ele é uma imagem religiosa que ele aponta para algo. Ele não é o algo. Ele não é a representação do divino, mas ele aponta para o divino. Ele é a representação, o ícone de Cristo é uma representação daquilo que os olhos viram. Então, o ícone, ele é algo físico e visível que aponta. Ele é uma seta. O ícone, ele é uma espécie de seta. Vamos para o próximo slide. Então, com essa ideia de que o ícone ele é uma representação, ele não é o algo em si, mas ele é a representação, ele é a xerox, a fotocópia. A gente vai, então, pensar por que a pornografia é o ícone do diabo. O que levou o Seraphim Rose a dizer essa frase? O ícone, você tem o ícone ele é feito para ser contemplado, não é como uma boa obra de arte. Eu coloquei essa obra de arte aí porque eu estava meio convidado, aí eu não consegui pensar em muita coisa. Eu falei, bota uma obra de arte qualquer aí. Essa obra de arte bonita aí, um artista chinês que eu estou curtindo ultimamente. Você vê, se você olha, você não tem como ter outra reação. A única reação que você tem é contemplar. Então, o ícone, a imagem, ele pede a contemplação. E vamos fazer uma
análise, uma espécie de diagnóstico, vendo o que está relacionado, pensando a pornografia como um ícone e pensando que os ícones eles pedem essa contemplação. O que está envolvido nessa contemplação e no próprio ícone? Eu cheguei aqui a uma espécie de mini sistematização, ela não é completa e não são coisas totalmente diferentes, são coisas totalmente interligadas, mas eu acho que nos ajuda a pensar. No ato da contemplação da pornografia, estão envolvidas 3 movimentos, 3 olhares, 3 olhos. O nosso pecado ele tem 3 olhos. Ele tem os olhos da carne, que são esses olhos aqui. Esses olhos que são feitos de líquido amniótico, não é líquido amniótico, não, líquido... Esses líquidos aqui, a retina, não sei o quê, esses olhos. São os olhos que você usa para ver imagens físicas. Então, o primeiro dos nossos olhares, a primeira forma de contemplação é a visão. A segunda são os olhos da mente, a sua imaginação. E o terceiro são os olhos do corpo, por assim dizer, que não são olhos, mas é a parte sensorial. Então, você pode decupar esse ato de contemplar em 3 partes. Você olha, você imagina e você sente. Você tem uma reação física. Bebam água, gente. Bebam muita água. Água é importante. Aproveitem que vocês estão em casa e pode fazer xixi qualquer hora. Então, bebam água. E vamos já conversar um pouco também sobre as formas como essa contemplação é torcida e como endireitar ela. Se o problema são os olhos da carne, esses olhos aqui visíveis, esses olhos físicos, verem imagens físicas, a resposta é disciplina. Você, sei lá, colocar alguma coisa no seu celular, você ficar fisicamente em locais em que você não pode olhar, em locais que sempre vai passar alguém e você não vai poder ficar olhando para isso. Você se apartar fisicamente, se o problema é a visão, se apartar fisicamente. Mas isso não resolve o problema completamente. Porque você ainda tem sua imaginação, você ainda pode imaginar. E aí a questão, umas formas de você desentortar essa contemplação da mente, uma forma é você sair da sua mente. Você sair e ir para o físico. Então, da mesma forma, aquelas técnicas de ancoragem para ansiedade, né? Então, eu tenho esse copo d'água aqui. Da mesma forma, quando a pessoa está numa crise de ansiedade e tal, às vezes ela usa isso, então ela conta que ela tem os riscos aqui, ó, tem os riscos para enroscar. Então, tem 2 riscos, sei lá, você conta os riscos. Aí tem aqui, ó, bem leve, bem leve aqui, ó, tem a medição de milimetragem. Você olha, tantos milímetros, você vai lendo, sabe? Essas coisas assim, eu tenho um papel amarelo. Um papel amarelo. Quantas palavras eu contei nesse papel? É uma coisa para você simplesmente... isso não é uma resposta, é uma coisa realmente bem prática mesmo, sabe? De você cortar o pensamento e pensar em outra coisa. Por exemplo, eu vou contar estou pensando, vou contar quantas palavras aqui. Quantas palavras tem aqui? O número de palavras nesse papel vai me ajudar? Não vai me ajudar em nada. Mas o ato de você parar uma linha de pensamento e pensar e contar e prestar atenção em outra coisa pode te ajudar sim. Vai ajudar bastante. E tem a questão do próprio corpo, né? E nisso vem a disciplina do jejum, as disciplinas do corpo mesmo, você fazer um exercício físico, você sair, você se alimentar bem, você dormir bem, acordar bem. Mas tudo não resolve, né? Isso são coisas... e a resposta mesmo a gente vai tratar já já. Mas eu falei um pouco da contemplação e dei algumas respostas para a contemplação. Agora, o próprio ícone da pornografia. A pornografia, enquanto iconografia,
ela funciona de uma forma muito diferente do ícone cristão. Porque o ícone cristão, ele revela aquilo que está escondido, aquilo que os olhos não veem e aponta para aquilo que os olhos não veem. A pornografia, isso aqui é muito importante. Se você tá disperso, presta atenção agora que eu vou falar. A pornografia, ela não revela demais, ela esconde demais, ela revela de menos. Não estou falando que a resposta da pornografia é ver mais coisa. Não. Estou falando que a pornografia, ela te engana, ela finge que está mostrando muito, mas ela está escondendo muito. Porque você está vendo as pessoas nuas ali, você fala, pronto, eu cheguei no mais íntimo. Mas não, você não chegou no mais íntimo. Você não pulou o Corguinho, você pulou o Oceano Atlântico. Você pulou muitas etapas de intimidade para chegar naquela intimidade ali, que é um ponto de todas as intimidades. Você acha que você está vendo o mais íntimo, o escondido, você acha que a pornografia está te desvelando o escondido, mas ela está te desvelando uma coisa, escondendo uma penca. Isso é um fato. A pornografia faz mal, sempre, para quem está fazendo ela. A indústria... se fala muito da indústria, né? A indústria. É isso, cara, é uma indústria. Os corpos, elas são, mesmo que seja, é feito em casa, é vegano, deve ter uns bagulho cruelty free, né? Que nem a gente tem as coisas cruelty free, vegano, né? É de boa. Não é de boa. Não é de boa. Ninguém foi feito para fazer sexo e os outros olharem. Nem que seja uma pessoa. Ninguém foi feito para isso. Isso vai fazer mal para a pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que empurrar para o nosso coração, para a nossa mente, para a gente ver, para ver se pelo menos isso nos ajuda. Porque quando você... Imagina só. Então a gente está desmascarando, a gente está aqui passando pelo processo escupidílico da pornografia. A pornografia não é só aquilo ali. Você tira o monstro, você tira a máscara do monstro e você vê vidas quebradas. Quantos suicídios tem? Né? Os suicídios, abuso de drogas, mesmo abuso. Eu não sei se vocês viram, alguns meses atrás o Twitter bombou porque de pessoas pedindo para que um dos maiores sites de pornografia retirassem, porque eles tinham muito conteúdo de estupro e de menores, de imagens de menores de idade. E aí o Twitter a galera fez a maior pressão do Twitter, e aí eles tiraram, e aí o site tirou, fingindo que era legal, que era bacana. Eu entrei na Wikipédia desse site, graças a Deus a Wikipédia não tinha nenhuma imagem, e os caras têm a pachorra de colocar lá uma seção sobre filantropia, achando que, olha só, a gente ajuda a sociedade, porque a gente doa alguma parcela desse nosso dinheiro sujo para luta contra o câncer de mama. Mas você pense, faça comigo aqui, ó. Eu pedi sua atenção lá atrás, mas isso também é super importante. Faz esse exercício mental comigo. Imagina que aquela pessoa lá, que seja que não imagina na pessoa, imagina que fosse a sua irmã, a sua mãe, uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que é amiga sua. Se ela tivesse as imagens dela, se ela tivesse as imagens dela expostas, você não ia pensar assim, mas é porque... não, mas ela escolheu, enfim, faz parte da vida dela. Cara, se a pessoa escolheu isso, é porque ela tá muito na merda, desculpa aqui o palavreado, mas é porque ela tá numa situação, meu amigo, que ela não tá pensando direito. E você tá apoiando isso. Então, pense no que passa na cabeça da pessoa. Pense na vergonha. A pessoa acha que aquilo é bonito, às vezes a pessoa acha que aquilo é bonito, é liberação, mas pense na vergonha que é isso. Então, isso tudo está escondido, a gente não pensa nisso tudo. No quanto de... Então, vou relembrar aqui, o quanto de suicídio que tem, o quanto de abuso de drogas, de violência, porque isso é cortado, né? Isso não vai. Mas tem violência, tem gente que tem que parar na UTI. Aquilo ali não é saudável para aquelas pessoas, não é saudável. As pessoas estão naquilo ali porque elas
Elas estão naquilo ali porque, às vezes, se a gente fosse olhar, se fosse uma pessoa que a gente conhecesse, a gente ia achar isso ridículo, digno de pena, não digno de contemplação, digno de pena. Por mais que aquilo fosse que aquilo tivesse alguma reação no nosso corpo, isso seria digno de pena. Isso seria o bastante para a gente se afastar disso. Sem contar na vergonha que isso traz para a pessoa, né? Às vezes a pessoa sai e ela não consegue achar emprego fora. Imagina achar um parceiro, né? Sua imagem está aí. Você tem maior fama na internet, você acha alguém para você se casar. Quem vai querer se casar com essa pessoa? Isso não é suficiente. Essas coisas que eu estou falando não são suficientes para a gente abandonar, mas isso ajuda. E às vezes a questão da pornografia ela é um tema muito falado, mas às vezes as pessoas não falam com a profundidade necessária. Então falam, é ruim, não faça, é ruim, não faça, é ruim, não faça. Mas quando você pensa assim, quando você para realmente refletir mesmo, sabe? Essas camadas que o digital, essas camadas de separação que o digital gera da gente, faz com que tudo seja muito fácil, muito simples. E a gente não passa pelo tanto de vidas destruídas, pela saúde destruída, pelo emocional destruído, pelo espiritual destruído. E isso faz com que seja fácil voltar. Mas, como eu disse, não é só isso que vai resolver, porque tem a questão do pecado. O pecado não é simplesmente uma coisa racional, não é uma coisa que você... o pecado é uma coisa que está fundo no nosso coração. As garras estão fincadas fundos no nosso coração. E o problema é que aprender coisa ruim é fácil, né? Desaprender que é difícil. Desaprender coisa boa, a gente desaprende na hora. Mas desaprender coisa ruim é difícil. Então, vamos para o próximo slide. Que eu não lembro qual que é o próximo slide, mas eu lembro qual que é a próxima coisa que eu vou falar. Sim. Então, vamos para a resposta. Porque a gente trouxe algumas formas de combater, mas elas não são a resposta. Como eu falei, você ter técnicas mentais, disciplina no seu corpo, no jejum, tudo isso ajuda. E não pense que isso é secundário. Você é um corredor correndo pela sua vida. Você é um corredor olímpico e o que está em jogo é a sua vida e a sua eternidade. Então, se o corredor olímpico vai ser disciplinado em tudo, você tem que ser muito mais. Porque, como o Paulo disse, aquela galera lá está correndo por uma coroa corruptível. Você e eu estamos correndo por uma coroa incorruptível. Então, a gente tem que ser muito disciplinado e todas essas coisas têm que estar presentes. A gente tem que se lembrar de todas essas coisas. Mas a resposta, ela não é simplesmente de táticas. Não vem das disciplinas. Ela vem da contemplação do ícone de Deus. A resposta vem do sobrenatural, da graça sobrenatural. E eu coloquei a contemplação dos ícones de Deus, porque eles são muitos. Deus é um Deus artista, e ele sai deixando o ícone dele para lá e para cá. Primeiro é a natureza, a própria criação. Como nos ajuda, né? A olhar a criação, as coisas bonitas. Depois você vê lá esse artista chinês que eu falei, se vocês quiserem eu boto o nome para vocês, as pinceladas, a natureza, como ele captura a natureza, você olha, você fala, nossa, isso é muito bonito, isso te prende. E é uma beleza que você fala, não é possível, cara, isso tem que me apontar, isso não me aponta só para esse chinês, isso me aponta para Deus, não tem como. Mas também tem as pessoas são ícones, mesmo que a sua igreja não tenha ícones nas paredes, a sua igreja tem ícones nos bancos. Cada pessoa é um ícone de Deus. Jesus disse que, por exemplo, quando você abençoa um pequenino dele, no nome dele, você fez isso para Cristo.
Porque as pessoas são ícones, são feitas ao ícone de Deus, são feitas à imagem de Deus, elas são imagem de Deus. Então, lembre que elas não foram feitas para o nosso prazer, elas foram feitas para servir a Deus, para o prazer de Deus, enquanto o nosso prazer é torto, corrompido, perverso, o prazer de Deus é perfeito. Se as pessoas viverem para o nosso prazer, vai ser horrível, mas viver para o prazer de Deus é maravilhoso. E depois nós temos os ícones religiosos. Talvez a sua tradição não permita, ou talvez você ache, não, isso aqui é muito, isso é católico demais, ortodoxo demais, ou simplesmente você não vai contra a sua consciência, você pensa que é errado, você fala, não, eu acho que é errado ícone de Cristo. Para quem acredita, e eu estou falando isso, claro, estou falando numa perspectiva de quem acredita que os ícones são possíveis e ajudam, você pode usar. Você pode usar, olha essa imagem bonita, vendo a beleza da ressurreição de Cristo, olha como é bonito. Como eu quero ver isso um dia. Se isso é só pintura, imagina o real. Mas a gente tem um ícone que todo mundo vai concordar, e esse é o maior ícone por excelência, o maior ícone religioso por excelência, que é a ceia do Senhor, a Eucaristia. Ali é mais do que simplesmente uma coisa, é mais do que simplesmente algo natural. Não é só algo natural que está acontecendo ali. Não é simplesmente uma técnica humana. O que está acontecendo ali é a graça sobrenatural de Deus agindo. Enquanto na pornografia você vê pessoas, você vê vidas e almas, e você esvazia tudo, e o que só sobra são objetos, pedaços de carne. Na ceia do Senhor, você vê pedaços físicos, coisas físicas, pão e vinho, repletas, cheias, transbordantes de significado, porque como eu disse, enquanto na pornografia você olha pessoas, mas você enxerga pessoas, mas você extrai dali apenas objetos, na ceia você olha com seus olhos da carne, o pão e o vinho, mas com os olhos da fé, você vê corpo e sangue de Cristo. A ceia nos ensina que tem muito mais do que o olho pode ver. Tem muito mais do que o tato pode me dizer, do que o paladar pode me dizer, do que aquele cheiro daquele vinho, o gosto daquele pão, o tato. Existe muito mais no mundo, na vida, do que simplesmente isso. E a ceia, ela, como eu disse, ela não é simplesmente mais um hábito, mais uma coisa. Existe algo sobrenatural que está acontecendo. No texto que foi... O texto é muito bom, vocês querem algo mais... um bagulho bem aprofundado. O texto é bem legal de ler, bem fácil de ler, muito bom. E ele vai citar bastante o que Agostinho disse sobre isso, né? E o problema do pecado, da luxúria, é que ela é abaixo do racional. Então, simplesmente o racional ele não é suficiente, porque ele está no hábito. E simplesmente o hábito pelo hábito, ele não vai ser suficiente para vencer esse pecado. A gente precisa de um remédio sobrenatural. E Agostinho ele fala que se não fosse esse remédio sobrenatural, ele ia se desesperar. Não ia ter saída. Então, quantas pessoas a gente vê que está desesperado porque acha que não tem saída? E sem a ajuda sobrenatural da graça, de fato, não tem saída. Sem o corpo e o sangue de Cristo vertido por nós, e sem se apropriar disso por fé, não tem resposta. Porque nessas coisas está o trabalhar da graça, e o trabalhar da graça é sobrenatural. E por último, se você pensa, esse é o ícone maior. Aquele é o ícone maior dos ícones religiosos, né? Mas esse é o ícone maior de todos, por excelência, o ícone, que é Cristo. A palavra fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o ícone do Deus invisível. Cristo é a imagem visível,
tangível, tocável do invisível. Se na pornografia o visível obscurece, em Cristo o visível reluz, ele brilha. E voltando lá para a visão beatífica, para essa visão bendita, essa visão abençoada, essa bênção dessa visão. Olha para a arte, como a arte é bonita, né? A arte é bonita. E a arte, ela encanta. A beleza vicia, né? A beleza vicia. Quando você começa a só comer chocolate bom, você não vai querer chocolate ruim mais. Você não aguenta aquele chocolate, aquela gordura hidrogenada. Você não aguenta mais. Porque a beleza vicia. Então a beleza das artes vão viciar. Espero que a beleza das artes te viciem. Espero que você fique... espero que você veja a natureza, a criação de Deus como um ícone de Deus. Espero que você veja as pessoas como um ícone de Deus. Espero que você veja a ceia como um ícone de Deus e se vicie nessas coisas. Mas esse é o vício bom. Esse é o vício que você tem que ter. Porque ele vai apontar para a visão de Cristo. Imagina aquele dia que a gente vai poder ver Cristo em toda a sua beleza, toda a sua glória. Aquela beleza que o corpo humano, ele não é capaz esse corpo em corrupção, ele não é capaz de aguentar. Esses olhos aqui, ó, eles são tão fracos, tão frágeis, que Deus vai ter que me dar um outro par de olhos para eu poder ver ele como ele é. Você vê. Imagina essa glória, essa força, essa beleza. Peça para que Deus empurre isso fundo no seu coração, para que ele crave isso fundo no seu coração. Imagine, meus irmãos, para terminar, C.S. Lewis, ele tem uma frase muito famosa, uma expressão muito famosa, que ele fala, isso é antes da pornografia, ele cita aqueles rapazes que têm um harém de noivas imaginárias, né? Imagine quão melhor seria e quão melhor é a gente cultivar, em vez de cultivar um acervo imaginário, que a gente sempre pode ir lá na nossa mente pegar, a gente cultivar um acervo, por exemplo, da paixão do nosso Senhor. Né? Do mesmo jeito que na nossa imaginação essas imagens vêm, imagina se na nossa imaginação a gente começar a cultivar as imagens de Cristo na Via Cruz. Você está de boa, assim, você está de boa, está lavando louça e vem a imagem, Cristo na Via Cruz. Cristo recebendo chibatada nas costas. Cristo pregado na cruz por mim e por você. Cristo fazendo milagre. Cristo recebendo alguma pessoa... Cristo curando algum endemoniado. Imagine. Justamente porque esse é um pecado muito visual, é uma coisa que pega a gente muito pelo visual. Vá pelas imagens visuais, vá pelo visual também. O Salmo 68. O Salmo 68 gerou uma oração ortodoxa muito interessante, que como alguma coisa assim, como Deus se levanta e destrói seus inimigos. Assim como a cera se derrete perante o fogo, assim os seus inimigos derretem perante ele. A oração ortodoxa é: assim como a cera derrete perante o fogo, assim os demônios fogem da sua presença. Imagine a sua tentação se derretendo como o fogo derrete a cera. Imagine os demônios batendo em retirada. Imagine o seu pecado sendo expulso. Às vezes, se você se sentir, você fala, isso aqui é sobrenatural, essa tentação aqui é um demônio, não é possível, isso aqui é sobrenatural. Primeiro, o pecado não é uma coisa natural, o pecado é realmente sobrenatural. Existem forças sobrenaturais agindo sempre. E segundo, então lembre de quando Jesus chegou no endemoniado e mandou os demônios para fora. Se lembre do poder de Deus. Traga isso à sua memória. Se a questão é visual, traga as imagens. Traga Cristo expulsando, traga aquela criança se debatendo, convulsionando,
se jogando no fogo, se jogando na água para se afogar, e Cristo, com uma palavra, mandando elas todas fora. Traga essas coisas para a mente. E traga para a mente, da mesma forma que você fica apreensivo, será que a tentação vai voltar? Será que a tentação vai voltar? Lembre dos discípulos apreensivos, escondidos, achando que Jesus estava morto. Então, Jesus aparece e surpreende eles com a sua ressurreição. Se você está acuado, amuado, com medo atrás das paredes, com medo de que nesse isolamento o pecado te ache, os demônios te achem, o diabo te ache, a pornografia te ache, lembre de como Jesus, enquanto os discípulos estavam confinados, Jesus achou eles. Então, não se ponha em perigo despropositadamente. Se você puder, vá para a igreja. Se você puder, se sua igreja está podendo, se está tudo ok, se sua saúde está bem, se não está no grupo de risco, vá, aproveite. Tenha contato com seus irmãos, se coloque no mundo. O negócio é se colocar no mundo. Se coloca no mundo, conversa com as pessoas, tem alguém de confidência para você confidenciar, para você confessar esse pecado, para você gerar um elo, uma comunidade que você pode confessar, não ficar guardando para si. E seja diligente como se você fosse um atleta olímpico, seja mais diligente do que um atleta olímpico. Se você estiver sem nada para fazer hoje à tarde, em vez de você ficar fazendo qualquer outra coisa, você senta, sei lá, bota no YouTube, treinamento do atleta olímpico. Bota treinamento de atleta olímpico. Aí você vê lá como é que o atleta olímpico treina. Seja inspirado pela disciplina e fala, meu amigo, se esse cara treina para receber uma medalha que pode ser roubada, que ele vai morrer, a medalha fica para trás, eu devo treinar muito mais. Devo ser muito mais diligente. E nunca se esqueça que só o treino não funciona, só a diligência não funciona. Ela tem que ter. Mas não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é a graça sobrenatural de Cristo, quando você olha para o pão e vê o corpo, quando você olha para o vinho e vê o sangue, quando você se lembra da morte dele por você, quando você se lembra da sua ressurreição, e que essa ressurreição te dá, desde já, ela já te dá vida. Então, se cola aí nos meios de graça. Não está podendo ceiar, não tem problema. Lê a Bíblia, ora, e Deus vai fazendo. Amém? Estamos dando aqui 1h30, 1h28. Vamos abrir agora para as perguntas. E é isso. Beleza, gente. Então, tá aberto aí para perguntas. Engraçado que tu começa a falar de copo e de olha aqui meus olhos, só que aí minha tela tava cheia, não tava aparecendo tua imagem. Eu não sei eu não sei o que tava acontecendo. Quem tá aí assistindo tava conseguindo ver o Arthur ou só a tela do slide, quando ele falava dos olhos e do copo dele? Eu não fazia ideia. Se você coloca no modo tela cheia, não dá para você ver o Arthur. Mas eu não tô no modo tela cheia, então eu vi a apresentação e o Arthur. Ah, legal. Mas na sua apresentação deu para ver, porque você colocou a tela na imagem do Arthur. Aí ampliou. Teve umas horas que você mudou mesmo. Não, sim, é porque eu tava fazendo isso. Quando ele ia falar de olho, ele dizia assim, esses olhos aqui, aí eu tentava sair do slide e ir para a tela da apresentação. Só que eu não sei como é que tava aparecendo para vocês aí. Mas, enfim. Gente, enquanto vocês pensam nas perguntas, eu vou sair porque eu preciso ir ao banheiro, porque já tem uma ali. Beber água toda hora. Não, tu não pode ir agora não, já tem uma aí. Não posso ir ao banheiro não, cara. Que o meu não é uma pergunta não, então ele pode ir, não sei. Não, tô zoando, pode ir, Arthur. Vai lá. Só enquanto vocês, qualquer coisa vocês pensam aí, já volto. Vitória, só ele voltar que a gente já volta contigo aí, viu? Tá.